Semana de Dia das Mães, no meio de uma tragédia, né, que é o que aconteceu no Rio Grande do Sul e não tem como não impactar o país inteiro. Mas talvez por isso mesmo, né, aquela burocracia com a qual a gente trata o Dia das Mães, Dia dos Pais, essas datas em que a gente, né, assim, você meio que se obriga, vamos dizer assim, compra presente, almoçar aqui, almoçar acolá, né, se reúne, etc e tal, mas que nem sempre, né, você tem aquela pausa, para e pensa na sua mãe, ou se você é mãe, com relação aos filhos, etc e tal. Embora você tenha, né, as crianças da escola fazem as apresentações para as mães, você tem os almoços em família, etc e tal. Você tem aquela parte, né, é genuína, é sincero, não estou dizendo que tudo isso é uma grande mentira, pelo contrário, é verdadeiro. Mas aquilo que nasce exatamente do coração, e não desse aspecto que eu digo burocrático, porque alguém determinou um dia que você tem que parar e fazer isso, acaba sendo às vezes em pouquíssimos instantes, segundos, né? Naquele momento que você vai dar um abraço na tua mãe, um beijo na tua mãe, né, ou presente, alguma coisa assim, mas rapidamente volta à rotina. Né? E falo isso por mim mesmo, não estou nem falando por outras pessoas, falo pela forma como a gente lida com a rotina, com o dia a dia, com essas coisas. Né? Na forma como a gente compra os presentes, como a gente participa dos eventos, e às vezes a própria relação mãe-filha, mãe-filho, mãe-filha, né? Às vezes ela se dá por pressuposto, né? E a gente não para se conectar. E às vezes quando tem uma tragédia como essa, o verdadeiro sentido, não do Dia das Mães, mas do que seja a mãe para um filho e do que seja um filho para a mãe, é uma oportunidade de se reconectar com o verdadeiro sentido das coisas, não apenas aquilo que é determinado pelo comércio, no final das contas, né? Que inventa, né, essas datas assim, e a gente meio que se obriga, né? É válido, é legítimo, tá tudo ok, mas é muito melhor quando a coisa nasce naturalmente do coração, e às vezes é só nas tragédias que a gente deixa o coração falar. Eu, em geral, quem acompanhava o meu trabalho lá nos Novos, a gente fazia bastante especial Dia das Mães, Dia dos Pais, e normalmente a gente pegava e fazia com música, né? Acho que os podcasts que eu mais gostava de fazer eram sobre músicas, inclusive. Era o que eu mais me divertia, seja na pré-produção, vamos dizer assim, na parte de produzir, de roteirizar, na parte de gravar, fazer as playlists e tudo mais. Eu gostava bastante dessa parte. E já fazia algum tempo aqui, eu até comecei aqui o canal, até comecei falando de música, de disco e tudo mais, e quero fazer isso mais, porque a ideia aqui não é ficar só focado, seja em cinema, seja em literatura, né, ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas meio que passear por todas essas artes desde um ponto de vista de um professor, não de um crítico, ou um teórico, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o Dia das Mães eu acho que me dá uma boa ocasião para falar um pouco sobre isso. Porque a ideia aqui, o foco, né, o tema que eu quis tirar é justamente o que eu acho que a tragédia do Rio Grande do Sul faz brotar. Né? Ela meio que dissolve, né, arrebenta com as defesas dos nossos corações e deixa doer, né? Deixa pulsar vivo. E C.S. Lewis dizia, né? Quando você ama, você fica vulnerável. E amor de mãe, amor de filho, né, tem uma dimensão tão gigantesca, tem gente que diz que é o amor dos amores, né, o amor da mãe pelo filho, que nessas horas essa fragilidade, vulnerabilidade que a gente fica por compaixão, por quem está passando por tudo aquilo, permite que isso se comunique a outras áreas da nossa vida. E talvez a gente consiga então experimentar um pouquinho mais, não do que seja esse amor, porque ele está aí, mas de alguma maneira reavivá-lo, vamos dizer assim, como se fosse, né, uma brasa que pode ganhar um pouco mais de calor. A ideia aqui é pegar algumas músicas, tá? Selecionei algumas, fiz uma playlist, vou colocar o link aqui no meu perfil lá no Spotify, para você, se quiser escutar as músicas, porque aqui também, essa é uma coisa que, na época que a gente começou lá os podcasts, dava para fazer isso, né? A gente botava as músicas, tocava nos fundos e tudo mais, e era funcionava bem, vamos dizer assim, né? Dava pra gente escutar um pedacinho, comentar, deixar a música no fundo. Hoje em dia já não dá mais, né? A coisa já ficou muito mais... Você bota alguns segundos, já cai, né? O meu canal nem monetizado está, e ainda assim eu não quero ter encheção de saco de se cair, de cortar, ter que editar. Então eu não vou colocar as músicas. A minha sugestão é mais ou menos, se você quiser escutar enquanto eu falo, clique aí na playlist do Spotify. Spotify funciona em segundo plano, sei lá, bota um celular do teu lado, alguma coisa assim, né? Ou então escuta depois, sem problema nenhum. Não sei se você conhece todas as músicas, algumas são muito famosas, outras nem tanto.
né? E aqui até para te explicar qual foi o critério da minha seleção. É um tema específico, essa dimensão do amor, que eu acho que transcende, que torna as coisas quase impossíveis de serem expressadas, tá? Então, a dimensão do amor da mãe pelo filho não é a mesma coisa do amor do filho pela mãe. São coisas diferentes. Então eu quis separar aqui. Fui pegar músicas compostas por mães para os seus filhos e músicas de filhos para suas mães. Nem todas as músicas foram compostas pelos artistas que as estão cantando, mas eles as absorveram como sendo eles falando, seja para os seus filhos, seja para as suas mães. Tá? Então eu vou começar falando do amor da mãe, que como disse, né, antes, muita gente considera o amor dos amores, né, o amor de todos os amores. Nos tempos que a gente corre, né, a dimensão da maternidade, ela se tornou, para muitas mulheres, na verdade, o amor, né, pelos filhos, né, a dimensão da vocação do ser mãe se tornou uma descoberta, não tanto uma escolha ou um desejo que vem desde criança, né, de ter os seus próprios filhos. Para muitas ainda é assim, né, talvez para a grande maioria seja. Mas para aquilo que é o meio de campo para todo mundo, quando você procura as referências que nós temos hoje em dia, né, das mulheres contemporâneas, do que é ser mulher, etc. e tal, a gente está num contexto no qual a maternidade se torna uma espécie de ou de atrapalho na vida da carreira da mulher, ou de uma opção em que a mulher pode mais ou menos, agora eu quero ter filho, agora eu não quero ter filho. Né? E é muito óbvio, né, que a dimensão da maternidade para a mulher é diferente para o homem. O homem, de certo modo, ele até pode se dar ao luxo de escolher ser pai velho, vamos dizer assim. A mulher não. Né? A mulher tem uma dimensão física, corporal, que estabelece um lapso temporal no qual é mais fácil, né? Ela consegue engravidar e depois não vai mais conseguir mesmo. E quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando. E nesse contexto que a gente está, se torna um drama muito comum, né, das mulheres que resolvem ser mães lá depois dos 35 anos e aí as coisas podem se tornar muito difíceis e muito dolorosas. Por conta disso também, é um fenômeno muito comum essa relação com a dimensão do ser mãe, sendo uma escolha do momento, também ser uma escolha se, caso você engravide, se você pode ou não pode ter, se você deve ou não deve ter o filho. Né? Muito do que nós vemos um contexto no qual não é um contexto de liberalização sexual. Essa liberalização sexual já aconteceu. Né? É uma normalidade, é uma regra geral para todo mundo essa dimensão sexual que tem uma série de implicações que vão para muito além da dimensão só de castidade, virtude, virgindade, essas coisas assim. Que vão impactar todas as áreas da vida, se você pensar bem. E como vem um sujeito fazendo furadeira. Vai gravar assim mesmo, tá? Porque eu não tenho outro horário para gravar esse vídeo, então vai com esse barulho aqui atrás mesmo. Espero que na edição eu consiga diminuir se ele atrapalhar demais aqui. Então, como eu estava dizendo, a dimensão, né, do que é ser mulher hoje, dessa liberdade sexual, ela impacta várias outras coisas. E às vezes a gente não se dá conta, né, das consequências, né, da linha, né, de consequências até onde isso atinge. Então, por exemplo, né, quando você tem essa normalização, por exemplo, né, sexual, assim, você atende o seu desejo, né, e isso é que é o certo, você atender o seu desejo na hora que ele aparece, ou enfim, quando você queira, traz uma série de consequências, por exemplo, no próprio sentido, na razão de ser de um casamento, por exemplo, de um relacionamento mais duradouro. As dimensões de lealdade, de fidelidade, de compromisso, elas ficam todas abaladas, a partir do momento que o valor maior é a sua liberdade e o atender a um desejo que não tem nada de errado nele, vamos dizer assim. Se você absolutizar o desejo, de fato vai ter nada de errado nele. Mas o fato é que o desejo é só um dos elementos que estão presentes no contexto da vida humana. Se você está num relacionamento com uma outra pessoa, ficar desejando os outros e atender esse desejo, faz com que esse relacionamento não seja exatamente a mesma coisa do que quando a fidelidade e a lealdade estão presentes. As consequências vão de uma normalização gigantesca do fato de que a gente fica com as pessoas até o ponto em que aquilo está sendo agradável. E depois a gente separa, tal. Breve introduçãozinha para falar dessas coisas, porque é nesse contexto que muitas mães se descobrem mães, muitas mulheres se descobrem mães, e têm de lidar com muita coisa que já está encalacrada nelas, no imaginário delas, a forma de se viver. Né? A mulher que engravida, ela se vê então presa a alguma coisa, ela se vê tendo de se comprometer responsavelmente por algo que às vezes ela não queria. Né? O aborto se torna um direito, não aquilo que ele de fato é. E eu não estou nem falando de leis ou nada, estou falando de como a pessoa sente, né, a relação com o próprio filho. Então, por conta disso, eu quis escolher as duas primeiras músicas, ou talvez as três, são de mulheres que descobrem que a maternidade
era muito mais do que elas imaginavam e que valia muito mais a pena do que as suas próprias vidas e as suas carreiras. A primeira dessas músicas é To Zion, né, da Lauryn Hill, que aqui eu fiz bastante anotação, tá, não guardei tudo na minha cabeça, então vou fazer o recurso aqui. Né, se você botar para tocar aí o To Zion, né, ela tem, é de um disco de 98, se eu não me engano, eu acho que, eu não sei se é a música que abre o disco ou não, mas é um disco premiado, vendeu horrores, colocou a Lauryn Hill num posto de celebridades mesmo, que é o The Miseducation of Lauryn Hill, de 1998, né? Então, uma voz maravilhosa, não é muito a minha área, a minha praia de gênero, mas eu lembro de gostar, eu tinha esse disco, eu gostava do disco, gostava da voz dela, gostava de algumas das músicas onde tinha mais melodia, menos rap, era o que eu gostava, e To Zion é uma dessas canções que começa com ela falando assim: Zion, um dia você vai me entender. E aí ela começa, né, contando justamente assim, vou aqui pegar uma tradução xixelenta de internet mesmo, unsure of what the balance held, quer dizer, incerta do que a balança mostrava, eu toquei meu ventre estupefata. Ou seja, meio que descobri que de onde está vindo isso aqui, né? Tô grávida. Né? Então ela fala, como que tinha sido escolhida para representar, mas então um anjo veio um dia, pediu-me para me ajoelhar e rezar, pois dentro de mim um homenzinho nasceria. Ela já começa colocando a coisa da maternidade lá num alto, num negócio que é o seguinte: quando ela se descobre grávida, é como se o anjo a tivesse visitado. O anjo tivesse visitado e tivesse então dele um homenzinho que vai nascer, que é algo de divino nesse negócio aí. Já coloca essa dimensão de maternidade, de relação de mãe e filho, num patamar muito transcendental. Muito distante dessa coisa meio carnal, meio coisa do que atrapalha o dia a dia, liberdades, etc. e tal. Né? Na sequência, né, ela fala assim, infortúnio, essa circunstância louca. Quer dizer, ela está querendo dizer assim, não planejou ficar grávida. Ela estava no auge, indo para o auge, era para ter uma carreira assim de estourar a boca do balão mesmo. Né? E aí vem uma parte da música que me chama mais atenção. Eu sabia que a vida dele merecia uma chance, a do Zion. Mas todos me disseram para ser esperta. Olhe sua carreira, eles disseram. Lauryn, querida, use sua cabeça. Mas ao invés disso, eu escolhi usar meu coração. Ou seja, nada justificava ela ter o filho naquele momento. Porque ela estava indo para o auge, ia se tornar a referência das referências. Né? E ela escolhe ter o filho. E isso claramente prejudicou a carreira dela. Tanto é que pouca gente, acho que sabe quem ela é. Até hoje em dia. Ela continuou, voltou, fez mais músicas assim, mas aquela curva ascendente nunca mais veio a acontecer. Ela nunca chegou na altura em que ela chegou com esse disco. Né? E aí, aquilo que ela ganhou, em comparação com aquilo que ela perdeu, valeu a pena ou não valeu a pena? Aí então vem, agora a felicidade do meu mundo está em Zion. Agora a felicidade do meu mundo está em Zion. Como se nada fosse mais belo do que esperar na porta de Zion. Eu nunca estive apaixonada antes como agora. Agora deixe-me rezar para mantê-lo afastado dos perigos que certamente virão. Veja, a vida para você, meu príncipe, apenas começou. E eu agradeço por me escolher, por vir ser através da vida uma bela reflexão da sua graça. Né? Ser um reflexo da graça divina, no final das contas. Né? Veja, eu sei que um presente tão grande somente o único Deus poderia criar. E eu me lembro toda vez que vejo o seu rosto. Agora a felicidade do meu mundo está em Zion. Marchando para Zion. Veja, a Lauryn coloca a coisa lá. É maravilhoso. A música é bonita, a música tem. Preste atenção, ela é legal, a voz dela é maravilhosa. E ela diz para o Zion no começo, lembra assim, Zion, um dia você vai entender. Um dia você vai entender esse amor, a escolha que eu fiz no final das contas. Então aqui nós temos algo que é muito clichê, de certo modo, no que é o dia de hoje. Uma mulher bem-sucedida, com a carreira crescendo, indo para o estrelato, digamos assim, de repente está grávida. E ela descobre que está grávida. E todo mundo em volta fala, usa a cabeça, não faz isso, olha a tua carreira, você pode ficar grávida, pode ter filho depois, etc, etc, aborta logo. Dentro desse contexto aí, dimensão de culpa moral com relação ao aborto literalmente inexiste. Não estamos falando aqui de um contexto religioso, não. Pessoas que não têm, que de religião só tem uma referência muito distante. Né? Ou uma coisa meio só de, tá, ok, existe. Não é disso que se trata. Então, isso é muito interessante. Ela faz essa escolha. E ela tem a consciência, pela música, de que essa escolha não é somente uma escolha para ela. É uma escolha que é reflexo de uma graça que ela recebeu.
Um anjo que... A barriga da grávida é como se fosse a prova da existência de Deus, como um anjo vindo e dizendo, ave cheia de graça. Não no sentido, mulher ser Nossa Senhora cheia de pecados, não. Mas no sentido de que ter um filho é uma graça de Deus. E é exatamente isso que essa música me parece que expressa. A dimensão desse amor materno que entende o que é o amor divino, no final das contas. Acho uma música muito legal e muito maravilhosa, e ela dá o tom, vamos dizer assim, das outras duas, que são também de artistas estrangeiras muito famosas. Adele é a próxima, com Sweetest Devotion, né? A devoção mais doce, né? Tá acho que no último disco dela, que é o 25, é a música que termina o disco. O disco todo praticamente é pro filho dela, né? E a Adele acho que todo mundo conhece, né? Aquela do Sai do Chão, Adele, como a gente brincava no nosso podcast, as músicas, as dores de amor, né? Como ela sofria, uma sofrência com os ex-namorados, com o namorado que não dava certo. É nitidamente uma mulher procurando por um amor que a complete, né? Que lhe dê um sentimento de plenitude. E aí o que acontece quando ela fica grávida? Ela descobre que nenhum amor seria capaz de dar o que ela queria, o que ela desejava, a não ser o próprio filho. E aí, de novo, vem essa dimensão meio de devoção. Você não consegue colocar esse amor de mãe em adjetivos pequenos. A coisa tem que tomar essa proporção. E é assim que a música começa. Com seu amor não há nada que eu não possa adorar. A maneira como eu estou correndo com você, querido, significa que podemos burlar qualquer lei. Acho engraçado que você é o único que eu nunca procurei. Há algo em seu amor que derruba minhas paredes. Eu não estava pronta naquela época, estou agora. Estou indo direto para você. Você será eternamente aquele a quem eu pertenço. A mais doce devoção batendo em mim como uma explosão. Por toda a minha vida estive inerte, a mais doce devoção que conheci agora. Então, de novo, né, ela procurava, né, talvez no outro, no parceiro, no namorado, etc. e tal, algo que somente um filho poderia completar. E ela acha engraçado que você é o único que eu nunca procurei. Ela nunca procurou essa plenitude na maternidade. E de repente ela descobre que com a maternidade ela tem isso. Sweetest Devotion, a mais doce devoção. Está no mesmo patamar da Lauryn Hill. Né? E eu acho legal pegar essas mulheres que de certo modo até gostariam de ser mãe, mas não colocavam a maternidade neste ponto. E de repente, quando ficam grávidas, quando têm seus filhos, é nesse ponto que fica. É nesse patamar que fica, no final das contas. Claro que esse amor maior fica mais evidente quando a mãe é nova, a mãe é fresca. As crianças, os filhos, ou está na barriga, ou os filhos são de crianças, né? Mas o fato é que há uma cruz na maternidade, nesse amor de mãe, né? Quando o filho vai crescendo, ele vai se tornando independente, ele vai escolhendo seus próprios caminhos, e não a mãe que não tenha que lidar com a síndrome do ninho vazio e com o fato de querer, né, os tentáculos maternos de tentar deixar o filho sempre perto, no final das contas, sempre protegido, em alguma medida. Difícil de deixar o filho seguir o caminho, né? E por isso mesmo vai haver muito sofrimento nesse processo, né? Muita treta, né? Muitas vezes os filhos precisam descolar de uma maneira, às vezes até cruel ou injusta, né? Ou ingrata com as mães, para poderem achar os seus próprios caminhos, né? Talvez mães e filhas tenham essa relação maior do que filhas e filhos, mães e filhos, mas sempre vai ter essa dimensão. O legal é assim, que com a maturidade dos filhos, né, com a maturidade dos pais, né, chega uma certa altura em que mães, né, e pais, vamos dizer assim, filhos, conseguem perceber que a mãe é uma mulher e, portanto, tão cheia de falhas como qualquer outra, embora a figura da mãe tenha um poderoso símbolo, assim como o filho também tinha que ter, né, o seu próprio caminho. Há uma dimensão desse amor maior do começo que, de certo modo, se torna um amor mais terno, mais adiante, mais cheio de compaixão, mais cheio de perdão, mais cheio de entendimento, né? Não sem passar por uma série de crises no final das contas. E aí eu quis trazer a música da Alicia Keys, que é uma baita cantora também, que ela tem uma música que o filho dela inclusive participa, né, no finalzinho, né, ele canta junto. Eu acho que na música da Adele também o menino canta, não sei se é nessa ou em outra que ele aparece. E a gente tem nessa música, nessa letra, principalmente, aqui a escolha foi, gosto da música, mas a letra é o que me interessou, porque aquele amor, quando ele sustenta a mãe, né, ele transcende todos os problemas, todas as tretas, todos os sofrimentos, e de certo modo, se ela nunca deixa de se alimentar desse amor,
meio que tudo vale a pena. E aí essa letra é when it's all over, né? É quando tudo estiver acabado. Tá falando, tá, e quando eu morrer? Ou quando você morrer? Ou quando a gente enfrentar todas essas dificuldades? Aí que a letra é legal, né? Que ela diz assim, isso é tão bom, você não se sente tão bem? Fale comigo, né? O filho dela é pequenininho, tinha 1 ano e pouco, né? Ei, eu nunca fui tão boa, nem sempre, nem sempre. Nunca vi essa parte de mim. Eu sei que nada dura para sempre. Eu não estou preocupada com amanhã, porque o amanhã pode não vir. E onde meu coração me levar, eu irei. Eu tenho que ir. Quando eu me deito, coloco minha alma para descansar. Quando me pergunto como minha vida tem passado, eu tenho algo para amar. Quando tudo estiver acabado, quando tudo estiver dito e feito, quando tudo estiver acabado, pelo menos eu tenho você para amar. Pelo menos eu tenho você para amar. Ei, me pergunte quando eu quero me livrar de um longo legado da vida, eu amando você e você me amando. Não estou preocupada com amanhã. Tudo que eu sei é que todo esse tempo nós temos dividido e eu não sinto nenhuma dor. E aí ela vai fazer as repetições. Então, quer dizer, ela está colocando assim, a plenitude desse amor é tão grande que ela percebe assim, seja qual for a dificuldade lá, não vai ter a menor importância. Né? Não vai ter a menor importância. Como ela diz assim, pelo menos eu tenho você para amar. Né? Quando tudo tiver acabado, quando tudo... eu amei. Talvez essa certeza do que seja o amor venha só quando você se torna mãe, quando você se torna pai. Né? Que é aquele amor incondicional, aquele amor de entrega completa que às vezes não espera a retribuição, não faz pela retribuição pelo menos. E aqui ela está falando assim, quando você me amar e eu te amar, tá tudo bem, seja qual for. Aqui é a mãe ainda não enfrentando os dissabores da maternidade que virão, mas ela já tem a certeza de que não importa com esse amanhã. E de fato, quando você vê as mães, quando elas estão no começo ali com seus filhos e tudo mais, é como se não houvesse amanhã, porque elas estão no estado de eternidade, de plenitude. Nada mais importa, nada mais importa. Gosto muito então dessas 3 músicas que eu acho que dão a dimensão da maternidade. E às vezes a gente só consegue perceber o tamanho disso, a dimensão e a importância, justamente quando a gente não tem. Seja porque a sua mãe morreu muito cedo, seja porque a sua mãe não foi mãe, te deixou mais como órfã, seja porque ela foi maldosa, né, foi mais madrasta do que mãe, vamos dizer assim. Por que dói tanto? Né? A falta do amor materno e mesmo do paterno. Justamente pelo que deveria ser o amor materno. Né? Não dói tanto porque o que a pessoa está fazendo, dói mais aquilo que ela não está fazendo, que é essa dimensão tão gigantesca do amor, que a mãe transmite, que a mãe abraça o filho, com que a mãe nutre o filho durante toda a sua fase de formação, vamos dizer assim. Quero fechar essa parte aqui do amor da mãe pelos filhos, fazendo já uma transição, porque é uma música, não é da compositora, não é da cantora que está cantando, que é a Maria Rita, a filha da Elis Regina, né, que perdeu a filha, a Elis Regina, muito cedo. Né, acho que todo mundo sabe disso. Né, tem tem uma explicação que a Maria Rita deu uma vez, há muito tempo atrás, acho que foi em rede social mesmo, que ela disse sobre essa música aqui. Eu vou ler o que ela disse. Menina da Lua, que é o nome da música, é uma história especial, séria. Essa música é de Renato Mota, um compositor mineiro. E essa música eu ouvi a primeira vez, separei, depois ouvi de novo e de novo. Eu chorava quando ouvia e não entendia por que raio que eu estava chorando. Daí eu me lembrei de uma entrevista que eu vi da minha mãe. E era ela emocionada, muito, depois da pergunta o que ela queria para mim. Ela respondeu, chorando, emocionada, que não sabia o que ela queria para mim, mas que ela queria que eu fosse leve, que eu não fosse pesada, nunca. Então por que eu coloquei essa música aqui? Porque embora seja a filha cantando, ela está cantando como se a mãe estivesse cantando para ela. Ela escuta essa música, feita por um outro compositor, com ela cantando, e é como se ela escutasse a mãe dela, a Elis Regina, cantando para ela. Com esse desejo emocionado de que ela fosse leve e não pesada. E se você conhece um pouquinho da vida da Elis Regina, você sabe por que ela está falando isso. A Elis era pesada e tentava ser leve e não conseguia. Ela desejava então o que ela não tinha para a filha, porque é isso que o amor de mãe quer. Né? Ela quer a felicidade completa e, portanto, aquela infelicidade que a gente carrega, a gente não quer que os filhos vivam. E a letra, ela é muito simples. Né? Leve na lembrança a singela melodia que eu fiz para ti, ó bem-amada, princesa, olhos d'água, menina da lua. Ela se emociona e chora escutando porque ela escuta a Elis Regina chamando ela de princesa, olhos da água. Quero te ver clara, clareando a noite tensa deste amor. O céu é teu sorriso, no branco do teu rosto a irradiar ternura. Quero que desprendas de qualquer temor que sintas. Tens o teu escudo, o teu tear, tens na mão querida a semente de uma flor que inspira um beijo ardente, um convite para amar.
é uma musiquinha, é uma música bonita, né? A voz da Maria Rita é muito doce, muito gostosa, mas quando você tem esse contexto, a coisa ganha uma dimensão maior, né? Você tem aquela plenitude do amor da mãe, vocês vejam como isso permanece com os filhos, no coração deles. E toda vez que eles se conectam com esse amor, você fica vulnerável, você chora, você se emociona. Né? Por isso que a gente fica igual bobo quando a gente vê as criancinhas na escola cantando como é grande meu amor por você, as mães choram tudo, porque amar é ser vulnerável e não há amor mais inegável, né, do que o amor da mãe pelo filho. Né? E por isso que dói tanto quando o filho sente que não houve esse amor da mãe. Por isso que ele se ressente tanto dessas coisas. E com isso a gente faz a transição, então, para a dimensão do filho quando se dá conta disso, desse amor da mãe. Porque às vezes você pode brigar muito com a sua mãe, você pode passar muito tempo distante e em algum momento você vai ter que cair a sua ficha, você vai ter que se desfazer das suas defesas para descobrir que esse amor estava ali. Talvez não na plenitude que você desejava, mas a forma como ela conseguiu lhe entregar esse amor. Né? Aquela famosa frase assim, se você está vivo hoje é porque alguém cuidou de você. Né? Aqui eu selecionei algumas músicas, um pouco mais, mas é só para apresentar manifestações diferentes desse amor do filho pela mãe. Né? E acho legal ficar nessa pegada de quando a gente reconhece, depois que a gente perde. Né? Muitas vezes a gente só reconhece o amor vivido e fica grato por isso quando as pessoas morrem. Então a Maria Rita, né, tá nesse contexto, que ela não teve muita escolha. E a primeira música dessa fase aqui dos filhos eu escolhi da Taylor Swift. Ela tem uma outra música para a mãe dela, ela tem outras músicas que ela fala sobre mães, inclusive, mas me interessou, eu gosto mais dessa daqui que ela fez para a avó dela, chamada Marjorie. A Taylor é uma grande letrista, né? E nessa letra aqui é muito legal, porque ela está se olhando, né? Olhando para a avó, que já tinha morrido, e ela foi percebendo o quanto a avó continua com ela, no coração dela, né? E é como se a música fosse as recomendações, os ensinamentos da avó para ela. Ou seja, nunca seja tão gentil que você se esqueça de ser inteligente, mas nunca seja tão inteligente que você se esqueça de ser gentil. Típico conselho de mãe, típico conselho de avó, né? E aí ela diz na música, né? Se eu não soubesse a verdade, eu pensaria que você está falando comigo agora. Se eu não soubesse a verdade, eu pensaria que você ainda está por aí. Mas o que morreu não permaneceu morto. O que morreu não permanece morto. Né? Você está viva, viva na minha cabeça. Não é bem na cabeça, Taylor, é no coração. Né? E é isso. É um amor tão forte, né? É um amor tão pleno que ele ultrapassa, transcende a própria morte. Né? Não é só quando vivos que a gente sente o amor da mãe. E às vezes a nossa resposta a esse amor às vezes só vem depois. Seja pelas tragédias, pelas circunstâncias da vida, seja porque a gente só cai a ficha depois. E a gente consegue dissolver os ressentimentos, as tretas, etc, etc, etc. Né? No caso da Taylor Swift não tem isso, quer dizer, a avó dela era uma importante figura, e eu acho uma música muito bonita e muito meditativa, porque eu acho que o amor do filho passa por para poder dar uma noção, para poder até conseguir amar de volta em retorno, porque é um amor de retorno, é um amor que devolve o amor recebido, o amor do filho. É preciso meditar sobre o amor que a mãe teve. É preciso passar pela dor de talvez minha mãe nunca me amou, essas coisas todas assim, porque você vai descobrir que algum amor teve, por mais que não seja tudo que você gostaria, mas sempre tem ali alguma coisa. Né? E aí essa música da Taylor Swift nos coloca nesse ponto de vista mais introspectivo para a gente chegar em algo que é quando você se dá conta de tudo isso e a coisa explode, digamos assim, numa manifestação de amor, que é a belíssima música da Maria Gadu, Dona Cila, feita para sua avó também. A história da música da Dona Cila é maravilhosa, né? Porque a Dona Cila estava doente de câncer para morrer e a Maria Gadu não queria largar da avó. E a avó, então, uma hora chamou ela e falou assim: minha filha, você precisa deixar eu ir. Enquanto você estiver aqui, apegado a esse amor, não tem como. Segue com a tua vida. Né? Me deixa, eu fechei a minha história. Né? Tá na minha hora. Né? E a Maria Gadu vai pro parque, pro Ibirapuera, se não me engano, se mata de chorar, mas cai a ficha, né, de que a morte vai fazer parte da história de amor também, mas que não significa o fim desse amor. Né? E aí justamente então num vulcão de amor, digamos assim, sai essa bela música com essa bela letra, né, na qual ela fala para a avó, mas que serve para mães e para devolver esse amor tão tamanho que nos forma e nos faz.
De todo o amor que eu tenho, metade fui tu que me deu. A outra metade foi da mãe dela. Salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo o meu eu. Se queres partir, ir embora, me olha de onde estiver, que eu vou te mostrar que eu tô pronta. Me colha a madura do pé. Salve, salve essa nega que axé ela tem, te carrego no colo e te dou minha mão. Minha vida depende só do teu encanto, Sila. Pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto. Teu olhar que brilha não para, tuas mãos a fazer tudo, e até a vida que chamo de minha, neguinha, te encontro na fé. Me mostra um caminho agora, um jeito de estar sem você. O apego não quer ir embora. Diacho, ele tem que querer. Ó, meu pai do céu, limpe tudo aí. Vai chegar a rainha precisando dormir. Quando ela chegar, tu me faça um favor. Dê um banho a ela, que ela me benze aonde eu for. O fardo pesado que levas deságua na força que tens. Teu lar é no reino divino, limpinho, cheirando alecrim. É lindíssima essa música e com a história fica ainda mais significativa. Só que quando a gente tenta expressar, quer dizer, vem tudo isso, né, da Maria Gadu, quando a gente vê a dimensão do amor da mãe e o quanto o filho pode devolver de amor, no final das contas você percebe que não tem como expressar isso em palavras. Não tem, literalmente falando. Só a música é capaz de apontar para algo assim. E é por isso que eu coloco nessa lista aqui a música Lília, do Milton Nascimento, que não tem letra. Lília é o nome da mãe do Milton Nascimento, a mãe adotiva do Milton Nascimento, não a de nascimento, porque ela faleceu quando ele era pequenininho, né? E ela trabalhava de empregada para essa família e a Lília adota o Milton Nascimento. É uma história de amor belíssima, que tem, acho que tem aqui o vídeo do Milton Nascimento, você pode, tem um vídeo aqui do Milton Nascimento, você pode procurar e você vai encontrar um pouco mais a respeito disso. E tem uma postagem dele, né, uns tempos atrás, em rede social, em que ele dizia assim, até vou procurar aqui a postagem, de 2000 quando isso aqui? 2020, que ele diz assim: você sabe por que a música Lília do Clube da Esquina não tem letra? Essa é em homenagem à minha mãe, e não existe no mundo uma só palavra que possa definir a beleza dessa mulher. Não tem palavra para definir a beleza, tem uma foto dele com ela, e nenhum amor. Então a música é uma tentativa de expressar, ele faz vocalizações, o Milton, ele não canta, mas é como se a música conseguisse fazer a comunicação do que vai no coração, encontrando o outro coração, e não vai caber. Se você coloca em palavras, você diminui esse amor. Mas a música tem a capacidade de ir além do que as palavras conseguem atingir. Assim como se dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, nenhuma imagem é capaz de comunicar o amor, né, como as palavras conseguem. Mas as palavras também têm os seus limites. E nessa hora é só a música que conduz, é só ela que nos comove. De novo, basta ir numa apresentaçãozinha de Dia das Mães de escolinha. Tire a parte da música e deixe só as crianças lendo a letra. Não vai te pegar, como pega quando a música entra. É ela que nos conduz. Lília tá aí, ela vai fazer dobradinha com uma música que está no disco dos Beatles, mas que é do John Lennon, que ele vai regravar no seu disco solo depois. O John Lennon fez duas músicas para sua mãe, Mother e Julia, que era o nome da mãe dele. Mas é uma história meio trágica também, a do John Lennon, porque ele escreveu a música em 68, quando eles estavam naquela pegada meio da Índia. Ele estava na Índia lá, então, naquelas coisas de meditação e tudo mais. E ele escreveu então para sua mãe, que tinha morrido 10 anos antes, em 58, quando o John tinha 17 anos de idade. Ela foi atropelada por um policial que não tinha carteira, mal sabia dirigir, o cara nem seguiu na carreira, inclusive, depois, né? E ele perdeu a mãe, né? E essa fase de meditação então faz com que ele, né, se volte para esse amor da mãe. Ele vai pegar um poema do Khalil Gibran, vários dos versos são do Khalil Gibran. E o que eu acho legal aqui é que ela se combina com a Lília pelo seguinte, porque no começo ele diz assim: metade do que digo é sem sentido, mas eu digo só para chegar até você. É como se fosse assim, olha, não tem nada que eu possa dizer que consiga expressar o amor que eu tive e aquele que eu não pude ter. E metade do que eu vou dizer aqui talvez não faça o menor sentido, mas eu quero que chegue até você. Eu estou cantando no final das contas para chegar até você. A música do Mother é uma música mais triste, vamos dizer assim. Essa aqui não. Essa é aquela que percebe que as palavras não dizem nada, mas vou dizer mesmo assim junto com a música porque eu quero ver se chega até aí. Se eu chego a alcançar essa dimensão amorosa tão gigantesca, né? E essa é a razão para a Julia estar aqui junto com Lília, para dar a noção de que no fundo, tudo que a gente fale aqui não vai nem arranhar o que seja a dimensão do amor, que a música nos conduz naquele sentido de nos comover, mas não também que a gente consiga explicar, né? Mas é claro que sabendo de tudo isso, e aqui foram várias músicas, né, de mães que já morreram, a gente descobre essa dimensão. Quando a gente se dá conta e a gente pode amar em vida, é preciso amar como se não houvesse amanhã, né? Pais e filhos, Legião Urbana, essa coisa toda. Quando você
tem a dimensão do que foi o amor da mãe, do que é o amor da mãe, o sentimento de gratidão, pelo menos, tem que estar muito presente, né? Mais do que qualquer outra coisa. E aqui, então, eu trago duas músicas, que estamos indo para o finalzinho aqui. Uma é do Tupac Shakur, famoso rapper dos anos 90, que morreu acho que em 98, se eu não me engano. Ele fazia parte de facção. Ele foi assistir uma luta do Mike Tyson, brigou com um sujeito na saída, e aí depois estava indo para não sei aonde, passou um carro, metralhou o carro dele, um monte de bala, ele ficou uns dias entre a vida e a morte, acabou falecendo de hemorragia interna. O Tupac chegou a ser preso, né? Toda aquela vida difícil, em condições materiais muito complicadas, num contexto cultural em que acaba sendo mais pro crime do que qualquer outra coisa. E aí ele nesse meio tempo, ele tinha uma relação complicada com a mãe também, né? Mas ele faz uma música para a mãe dele chamada Dear Mama, que é uma das poucas músicas, inclusive, que foram incluídas, acho que em algum hall, não sei do que aí, do rap, alguma coisa assim. E ele conta a história com a mãe dele, né? Ele diz assim: quando eu era jovem, eu e minha mãe tínhamos uma rixa. 17 anos chutado para as ruas. A mãe tocou ele de casa porque ele começou a uma craque, se meter com quem não devia, né? Embora na época eu nunca pensei que veria seu rosto, não há uma mulher viva que poderia roubar o lugar da minha mãe. Suspenso da escola e com medo de ir para casa, eu era um idiota, quebrando todas as regras com os garotos mais velhos. Eu derramei lágrimas com minha irmã caçula ao longo dos anos. Éramos mais pobres que as outras criancinhas. E embora tivéssemos pais diferentes, o mesmo drama. Quando as coisas davam errado, nós culpávamos a mamãe. Eu lembro do estresse que causei. Foi um inferno. Abraçando a minha mãe de uma cela de cadeia. E durante o jardim de infância, quem acharia? Ei, que eu veria penitenciário um dia. E fugindo da polícia, isso mesmo, mamãe me pegou, me deu uma surra. E mesmo sendo uma drogada, você sempre foi uma rainha negra. Eu finalmente entendo. Não é fácil para uma mulher tentando criar um homem, você sempre se empenhou. Uma mãe solteira pobre contando com assistência social. Me diga como você conseguiu. Não há como lhe retribuir, mas o plano é demonstrar que eu entendo. Você é valorizada. O plano é mostrar que eu entendo. Você é valorizada. Eu sou grato. Apesar de tudo que eu fiz, apesar das circunstâncias, de tudo que a senhora também fez, porque ela era drogada, também não era a melhor mãe do mundo, mas dadas as circunstâncias, dado tudo que ela conseguiu sobreviver, tudo aquilo que ela conseguiu formar no filho, ele era muito grato. E ele faz então esse Dear Mama, essa carta para a mãe em forma de agradecimento. Amores, quando somos vivos, né, retribuir esse amor tem um valor às vezes maior, né, do que a gente imagina. E algo semelhante fez o Emicida aqui no Brasil, com a sua música Mãe, do disco de acho que 2015, que é a música que abre, na qual tem o clipe, inclusive, que ele participa com a mãe, e ele também conta a sua história, né? A mãe dele falando da dificuldade, a mãe também em condição mais precária, trabalhando como empregada, né? Tem uma parte da música que diz assim: profundo ver o peso do mundo nas costas de uma mulher, Alexandre no presídio, eu pensando em suicídio. Aos 8 anos, moça, de onde você tirava a força? Mesma coisa que o Tupac Shakur falava. Da onde você conseguiu essa força? Como é que você conseguiu me formar? Né? Tem uma hora que ele diz assim: orgulhosão de andar com os ladrão, trouxa, recitando mal com X sem coragem de lavar uma louça. Né? Vai ter todo, claro, o MC tem aquela pegada meio lacradora, vamos dizer assim, né? Isso acaba aparecendo de alguma maneira, mas não é mais forte do que a dimensão poética aqui, uma bela música que ele fez. O refrão é muito bonito, né? Nossas mãos ainda encaixam certo, peço um anjo que me acompanhe, em tudo eu via a voz de minha mãe. Em tudo eu via nós, a sós nesse mundo incerto, peço um anjo que me acompanhe, em tudo eu via a voz da minha mãe. Né? Então, a força da mãe, né? E o reconhecimento do filho por aquilo que a mãe fez, pelos sacrifícios todos. E da onde elas tiraram essa força, tanto do Tupac como a do Emicida? Tiraram do amor de mãe, que é maior do que elas mesmas como mulheres. É o que faz suportar todas as coisas, é o que faz passar por todos os sacrifícios, é a dimensão que faz com que a cruz não seja apenas sofrimento, né, mas tenha algo que é curativo por um lado, que purga por outro, que melhora por outro, né, e que nos eleva a uma dimensão que, como disse a Lauryn Hill lá no comecinho, tem algo de divino nisso tudo. Não tem como negar que tem algo de divino nisso tudo. Né? E é por isso que a gente tem que terminar voltando lá para cima. Né? E aí eu escolhi essa música da Gal Costa, que ela fez um dueto com a Maria Bethânia, chamada Minha Mãe, na qual ambas cantam essa música para as suas mães. A Dona Canoa, a famosa mãe do Caetano e da Bethânia, e a mãe da Gal Costa. Aqui, de novo, a letra vai importar pouco. Né? Ela não vai... Ela é simples, né? Diz assim: quando eu fico muito triste, eu pego a fotografia da minha mãe e aperto bem forte no peito. Minhas mãos param de tremer segurando a fotografia e meu coração bate mais forte, mas não é mais uma dor que eu sinto. Veja, a transfiguração da dor, do sacrifício, de tudo que se passou, todos os perrengues, se transfigura
em algo que é um amor que nos sustenta, mesmo que a mãe esteja morta, mesmo que a mãe esteja distante. Né? Eu me transformo, possuído de alegria que invade a mim, e todo esse recinto e que não tem explicação. E eu choro de alegria, rezando aos pés de Nossa Senhora Aparecida. E é por isso que eu guardo essa música aqui para o final, porque Nossa Senhora, né, não só a Aparecida, todas as Nossas Senhoras, Maria, né, é o grande arquétipo, né, dessa mãe, que desde o primeiro momento sabe, né, a dimensão da cruz que ela enfrentará. E é o amor de mãe que faz com que ela não abandone o seu filho em nenhum momento, do começo até o fim. Ela está junto. Do começo até depois do fim, ela continua junto até a ascensão aos céus. É o amor maior. Né? Se você é um pecador, por exemplo, dentro do contexto religioso católico, tá? Se você é um pecador, quando você recorre à advogada nossa, que é Maria, é mais fácil você conseguir conversar com ela, apesar das bobagens que você fez, do que conversar diretamente com Jesus. Com Jesus você meio assim, meio que é o juiz e tal, fala assim, opa, tal. Mas com a mãe não. Parece que a mãe perdoa tudo. Com mais facilidade, digamos assim, né? Ela te aninha mais fácil. Essa dimensão amorosa que acolhe, que conforta e que permite, então, que você consiga confessar os pecados e obter o perdão. Né? E chegar nesse ponto de chorar de alegria rezando aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Nessa transformação que o amor é capaz de fazer. Né? Se você descobre essa transformação em vida, Deus seja louvado. Se não deu e vai depois, Deus seja louvado do mesmo jeito. Porque mais do que a morte, o amor é poderoso. Né? Mais do que a morte, é o amor que vale e que permanece e que perdura. Né? E com isso queria deixar o meu Feliz Dia das Mães a todas as mães, né? A todos os filhos. Bom, quem sabe, né, uma introspecção não leva você a devolver um pouquinho desse amor para sua mãe, para minha mãe. Deixo o Feliz Dia das Mães, o meu eu te amo aqui também, né? Apesar de todas as burocracias, e apesar de todas as tretas, apesar de todas as dificuldades e os sacrifícios de lado a lado, é nessas horas que a gente para pensar né, e só chora de alegria aos pés de Nossa Senhora Aparecida. As mães gaúchas, o meu abraço, né, o meu consolo, que Deus tenha piedade, né, e que esse amor seja capaz de reconstruir tudo que vocês perderam. Até a próxima.